Após a renúncia de Jânio Quadros, o Brasil enfrentou uma das maiores crises de sua história recente. A posse do vice-presidente João Goulart teria que ser negociada entre atores políticos da direita e da esquerda, com a interveniência de setores militares. Resolvido o entrave político-institucional, Goulart assumiu a presidência sob um governo parlamentarista que, submetido a um plebiscito algum tempo depois, reverteu-se ao sistema presidencialista anterior. O comício do dia 13 de março de 1964 reafirmaria o compromisso de João Goulart com os setores de esquerda, e as medidas anunciadas por decretos sinalizaram a implementação das reformas de base, desencadeando uma reação que viria das forças conservadoras. Entende-se por reformas de base as mudanças estruturais como a reforma agrária, a urbana, a bancária, a tributária, a eleitoral, a do Estatuto do Capital Estrangeiro e a universitária. Os movimentos populares aproximavam-se das classes trabalhadoras, apoiando as greves. Para as elites e a classe média, a complacência do presidente Goulart e a sua simpatia para com as manifestações sociais inflamadas intensificaram o temor de uma revolução comunista. De um lado, os que buscavam justiça social através de uma redistribuição de renda, e do outro, os que, sob a sombra do medo, não concordavam em dividir seus privilégios. Estávamos em plena Guerra Fria e a atuação do Brasil em bloco com outros países latino-americanos por uma política externa independente levava o país a contrariar interesses da diplomacia norte-americana, o que parecia às elites brasileiras uma forma de alinhamento aos propósitos socialistas. Tudo isso contribuía para gerar desconfianças entre os militares e a alta burguesia nacional. Dessa forma, em 31 de março de 1964, o Brasil assistiu ao fim de um período democrático que durara 20 anos. O golpe militar de 1964 iniciou um período trágico em nossa história política. A ditadura militar apelou para a repressão e para várias formas de tortura que atingiram todo o país. Wilson da Silva Mendes, político atuante na região dos Lagos, foi preso diversas vezes durante a ditadura militar, destacando-se nesse contexto pela denúncia e pela busca de alternativas de resistência à ditadura, especialmente na cidade de Cabo Frio e no Legislativo Estadual, com o apoio da classe trabalhadora e de grupos políticos progressistas na região. Wilson, também conhecido como Tito, nasceu no Retiro, município de São Pedro da Aldeia, no dia 18 de março de 1925. Era filho de Carlos da Silva Mendes e de Zilmira da Silva Mendes, ambos lavradores. Aos 11 anos, passou a estudar no Grupo Escolar Jansen de Melo, atual Instituto de Educação, professor Esmar Gomes de Azevedo. Cursou o ginasial, científico e o técnico em contabilidade em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mais tarde, graduou-se em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Casou-se em 1947 com Cladir da Rocha Mendes, com quem teve 4 filhos. Foi um dos fundadores e uma das principais lideranças do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, em Cabo Frio, no ano de 1945. O envolvimento com a política tem origem familiar, uma vez que seu pai, Carlito, havia sido vereador em São Pedro da Aldeia e possuía estreitas relações com quadros políticos atuantes no Rio de Janeiro, que habitualmente frequentavam a casa de seus pais. Ao assumir, em 1946, a direção do jornal A Razão, Wilson já deixava à mostra o seu perfil atuante e participativo na vida política local. Inúmeras notícias divulgadas reivindicavam a atenção às questões sociais, como no caso da crise na indústria salineira, em que sua intervenção privilegiava sempre o pequeno produtor e o problema do precário abastecimento de água da região. Wilson elegeu-se vereador pelo PTB em 1954
e foi reeleito em 1958. Sua formação política estava ligada à sua própria condição de trabalhador, enquanto envolvido com atividades em entidades sindicais, aumentando assim seu compromisso com as lutas sociais. Ele havia sido funcionário da Companhia Nacional de Álcalis e contava com o amplo apoio do meio sindical devido às lutas travadas em benefício da classe trabalhadora. Seu desempenho como vereador o consagrava para a disputa do Executivo Municipal. Com a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, foi preciso intensa mobilização pela posse do vice-presidente João Goulart. Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, lançou a campanha da legalidade. Em Cabo Frio, Wilson usava sua rural com alto-falante pelas ruas para divulgar as falas de Brizola, defendendo a legalidade constitucional. Candidato a prefeito em 1962, Wilson foi derrotado por 26 votos em Roça Velha, no Arraial do Cabo. A derrota está relacionada à decisão de Hermes Barcelos, diretor da Álcalis e apoiador da candidatura de Wilson, de negar aumento salarial aos trabalhadores, dividindo a opinião operária. Até o mencionado incidente, Wilson contava com total apoio dos trabalhadores, uma vez que possuía estreitas relações com o meio sindical. No entanto, o mesmo foi devidamente explorado por seus opositores. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, Wilson recebeu um telefonema do governador Badger da Silveira, alertando que haveria um levante contra o governo João Goulart. Imediatamente organizou-se uma manifestação de resistência em Cabo Frio. Os trabalhadores da Álcalis lotaram a Câmara Municipal ao lado de representantes sindicais de entidades distintas. Firmaram um manifesto de oposição ao golpe que deveria ser distribuído à população. A comissão sindical decidiu pela ocupação da Câmara, enquanto Wilson e o comando de greve da Álcalis retiraram-se para outras providências. Pensavam em ocupar a Rádio Cabo Frio, os serviços médicos e a Companhia Nacional de Álcalis. A Câmara Municipal foi ocupada até as 2 horas da tarde do dia seguinte. A aproximação de Wilson Mendes do PTB e integrantes do PCB, Partido Comunista Brasileiro, era fruto do ambiente sindical e da forte organização do Movimento dos Trabalhadores de Cabo Frio. No governo Goulart, o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, e outras organizações sindicais foram fundamentais na condução das primeiras greves e reivindicações políticas. Durante a ocupação, foi hasteada a bandeira do Partido Comunista e de vários sindicatos. A rádio local transmitia as últimas notícias quando Wilson apareceu, informando que o avanço das tropas do general Mourão Filho alcançavam o Rio de Janeiro, inviabilizando qualquer resistência. Iniciava-se a repressão sobre aqueles que se organizaram contra o movimento militar, desencadeando uma série de depoimentos nos órgãos de segurança locais. Wilson refugiou-se em Juiz de Fora, mas, retornando a Cabo Frio, ao prestar depoimento, foi imediatamente preso. Também foram detidos outros ativistas. Wilson ficou preso 8 dias na delegacia de Cabo Frio e depois transferido para a base aeronaval de São Pedro da Aldeia, onde permaneceu por 9 dias. Também esteve detido em Niterói, no estádio Caio Martins, citado em reportagens como centro de presos políticos. Durante o interrogatório, negou ser comunista, afirmando pertencer ao PTB, acrescentando que o Partido Comunista era ilegal no país. O jornal O Fluminense de Niterói ajudava a criar um imaginário negativo sobre quem estivesse envolvido em lutas sociais, frequentemente associando-os ao comunismo. Esse padrão era seguido por outros periódicos da época. O Fluminense.
Estádio Caio Martins é transformado em prisão para abrigar presos políticos, uma vez que o número de presos se aproxima de 500 em todo o estado, segundo o diretor do DOPS, capitão Homero Barreto. DOPS superlota de agitadores suas dependências e afirma: reina calma em todo o estado. Durante todo o dia de ontem, foram efetuadas centenas de prisões, sendo que o xadrez da polícia e do DOPS, a partir das 18 horas, com a chegada de 2 viaturas de Cabo Frio, já não possuíam mais acomodações para os presos. Prisões em Cabo Frio. Com grande sigilo e sem permissão para a entrada da imprensa na Secretaria de Segurança, chegaram 2 viaturas lotadas de elementos acusados de subversão da ordem. Foram imediatamente levados para o DOPS, onde foram detidos logo após preencherem os boletins de praxe. As viaturas vieram de Cabo Frio e a maioria da Álcalis, cujo sindicato era dominado pelos agentes de Moscou. Homens rãs vão procurar armas em Cabo Frio. Homens rãs da Marinha de Guerra vão mergulhar hoje na Barra de São João, próximo a Cabo Frio, tentando recuperar metralhadoras .8, que se acredita tenham sido atiradas ali por elementos subversivos, no intuito de eliminar provas capazes de os comprometer. Tudo indica que tal armamento estava em poder dos indivíduos presos em Cabo Frio anteontem e que estão implicados no plano de subversão do Estado do Rio. Cabeças. Um dos principais cabeças da conspiração comunista naquele município era o vereador Wilson Mendes, que tinha influência sobre os demais, atuando como verdadeiro líder do grupo. Cansado da perseguição e temendo por sua vida, Wilson considerou o exílio no Uruguai, chegando a procurar a embaixada. Sua esposa, Cladir da Rocha Mendes, o convenceu a permanecer no país. O jornal Tribuna de Cabo Frio, que apoiava o golpe, noticiava a Operação Limpeza, que foi uma medida que tinha por objetivo reprimir os opositores ao regime militar. Na reportagem do dia 2 de maio de 64, em alguns trechos, o jornal enfatizava: e as medidas enérgicas que estão sendo postas em prática para limpar completamente o estado do Rio dos agitadores. A Operação Limpeza, que está em curso e não pode parar, visando extirpar do estado do Rio os elementos comunistas que visavam implantar aqui a República Comunista. A repressão, no entanto, não se limitava a ele, atingindo outras lideranças locais. Na Câmara Municipal de Cabo Frio, em abril de 1964, vereadores apresentaram propostas de cassação de mandatos e impedimentos de suplência dos que não estavam alinhados com o novo regime. Tais decisões davam conformidade às medidas tomadas em âmbito nacional, que se revestiam de perseguições características do retrocesso democrático. Ainda em abril, foi aprovado o envio de telegrama de apoio ao novo presidente, demonstrando o respaldo local ao golpe, bem como o voto de congratulações destacando a participação das mulheres na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ocorrida na cidade. Mesmo após serem soltos, os presos políticos seguiam sob constante vigilância. A polícia realizava batidas antes de feriados como forma de intimidação. Wilson Mendes foi afastado do cargo de delegado do IAPETEC, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores Empregados do Comércio, pelo ato institucional número 1, sem direito a qualquer remuneração. Sem função pública, passou a administrar uma granja e a dedicar-se à atividade gráfica. Ainda assim, sua tipografia foi vítima de empastelamento, evidenciando a censura à liberdade de imprensa imposta pelo regime. As organizações políticas e os movimentos populares viriam a sucumbir por anos. O Congresso esteve subjugado aos ditadores militares e aos seus desmandos. A democracia seria impiedosamente atingida com o fim da pluralidade partidária e com a imposição do bipartidarismo. Ainda assim,
os parlamentares oposicionistas buscaram alternativas autênticas de enfrentamento à ditadura militar, em meio a todas as restrições forjadas pelo regime. O bipartidarismo foi imposto ao sistema político brasileiro pela ditadura militar. O Ato Institucional número 2, de outubro de 1965, extinguiu os partidos políticos existentes e, de forma arbitrária, criou 2 novos partidos, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. A ARENA era o partido da situação e o MDB, embora sob tutela do regime, representava a oposição. Dentro desse novo quadro político-partidário, em 1966, Wilson Mendes candidatou-se a deputado estadual pelo MDB, sendo eleito com 6.560 votos, dos quais 5.003 em Cabo Frio, o suficiente para garantir o mandato. Ele foi o 10º mais votado do estado e líder da bancada do MDB na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Sua candidatura, porém, foi inicialmente impugnada pelo TSE devido aos acontecimentos de 1964. Foi necessário um esforço incansável para que a situação fosse revertida. O registro da impugnação de sua candidatura foi anotado em diversos arquivos dos órgãos de repressão, como o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS. Há inúmeros registros no DOPS sobre a trajetória política de Wilson Mendes. Nas diversas fichas localizadas no arquivo dos órgãos de repressão, que estão sob a guarda do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, a PERJ, constam anotações das supostas atividades realizadas por Wilson Mendes. Fichas DOPS. Falou na reunião subversiva da Câmara de Cabo Frio em 1º de abril de 64. Fez parte da comissão organizada para tomar a Rádio de Cabo Frio. Fichado como elemento comunista ativo na região dos Lagos Fluminense. Indiciado no inquérito policial militar da Fábrica Álcalis, Lei 1802. Indiciado no inquérito policial militar da Delegacia de Cabo Frio, Lei 1802. Foi presidente da Frente de Mobilização Popular. A Frente de Mobilização Popular surgiu em 1962 e unificava forças sociais e políticas com o objetivo de pressionar o presidente da República, João Goulart, e o Congresso Nacional a implementar as reformas de base. Indiciado no inquérito policial da Delegacia de Cabo Frio. Indiciado neste inquérito policial militar. Enquanto deputado, Wilson Mendes buscou melhorias para os municípios da região dos Lagos, especialmente Cabo Frio. Sua atuação firme no legislativo estadual torná-lo-ia defensor da legalidade democrática, denunciando ações autoritárias da polícia quando da invasão de sindicatos e prisões de trabalhadores no município de Cabo Frio e contestando a forma arbitrária dos afastamentos e cassações de mandatos de prefeitos e vereadores pela ARENA, partido que sustentava a ditadura. Em discurso de agosto de 1967, como representante do MDB, reafirmava o seu posicionamento contra a ditadura militar e as prioridades de sua luta pelo retorno da democracia. Estamos representando a bancada de um partido político que faz questão de se colocar ao lado das verdadeiras lutas em defesa do povo. Somos contra a subversão do regime democrático e da ordem pública, contra quaisquer interferências externas no que tange a decisões das atividades do governo referentes à segurança nacional,
ao desenvolvimento econômico, à educação e à ciência. Lutamos contra a corrupção sob todos os seus aspectos. Lutamos por uma anistia que volte a irmanar os brasileiros e pela possibilidade de revisão das punições injustamente aplicadas através dos atos de exceção. Propugnamos, enfim, pelas franquias democráticas, pelo fortalecimento do poder civil, pelos direitos individuais, pela escolha por eleições diretas dos nossos governantes, pela liberdade de opinião e pensamento dentro da ordem pública, pela independência e harmonia dos três poderes, pela moralidade dos costumes políticos e administrativos, pela reforma agrária e pela liberdade sindical. Nessa ordem de pensamento e com esta disposição, aqui estamos para unir-nos nesta luta gloriosa, como sonhem ser todas as lutas em favor do povo e de seus sagrados ideais. Castelo Branco, ao assumir o governo com a promessa de retorno à legalidade, cedeu às pressões militares mais radicais da linha dura. Já em seu primeiro ano de governo, estruturou-se o Estado de Segurança Nacional através da Operação Limpeza, pela assinatura do Ato Institucional número 1. Assim, os ciclos repressivos se repetem em processos gradativos até o Ato Institucional número 5, AI-5. Wilson Mendes viria a sofrer as consequências do aprofundamento do regime. Em 25 de outubro de 1968, Jaime Portela de Mello, então ministro-chefe da Casa Militar da Presidência da República, ordenou que os deputados autênticos do MDB fossem vigiados. No AI-5, Wilson foi novamente preso por um período de 39 dias na Fortaleza de Santa Cruz e no Forte Rio Branco, em Buí, ambos localizados no bairro Jurujuba, em Niterói, Rio de Janeiro. Foi através de um primo que era sargento e trabalhava na Fortaleza de Santa Cruz que estabeleceu-se um contato entre Wilson e sua família. Carlos Vitor da Rocha Mendes, filho de Wilson, entrava no forte como filho de seu primo, burlando a fiscalização e encontrando o pai no horário dos banhos de sol. Seu filho foi o intermediário de algumas cartas enviadas por Wilson à sua esposa Cladir. Em uma delas, remetida do Forte Rio Branco, em Niterói, em 10 de janeiro de 1969, atribuiu a sua prisão aos episódios de 31 de março de 1964, da rádio e da reunião na Câmara Municipal, como também as suspeitas de corrupção envolvendo o executivo da Câmara Legislativa. Wilson mostrou-se preocupado com a presença de Carlos Vitor nas manifestações que aconteciam na Avenida Rio Branco e desabafou, afirmando que o filho também estava revoltado com tudo e com o golpe. Em outra carta, sugeriu que a esposa levasse os 4 filhos no dia da visita, pois o ambiente não se parecia com uma prisão, de modo que não ficariam impressionados. Carlos Vitor o teria indagado a respeito quando seu pai disse-lhe que os filhos soubessem desde cedo que o pai lutava por liberdade. Após a sua liberação, Wilson Mendes tomaria conhecimento de sua cassação em sua casa em Cabo Frio, pelo programa radiofônico oficial A Hora do Brasil. O ato foi publicado no Diário Oficial do dia 14 de março de 1969. Wilson perdeu seu mandato de deputado estadual e teve os seus direitos políticos suspensos por 10 anos. A ditadura militar no Brasil carece ainda de interpretações mais singulares. O presente trabalho aponta para a forma como ela se deu no interior do país, pois também foram as bases sociais regionais que, organizadas, deram-lhe sustentação ou a rejeitaram. A trajetória política de Wilson Mendes, como de muitos brasileiros, foi singrada pelos acontecimentos que se desdobraram a partir de 1964. Um corte profundo e doloroso para aqueles que tinham projetos de transformar a sociedade brasileira em uma sociedade mais justa. Os anos de chumbo cravaram a história de tempos sinistros. Em cada lugar do país, o braço forte do autoritarismo impôs-se de forma brutal e ceifou o país de homens ideais que, na busca de suas utopias, na maioria das vezes, não abriram mão de sonhar.
que a releitura deste episódio trágico da vida do país sirva como estímulo reflexivo sobre a história local e dos seus atores políticos, revelando o poder coercitivo e excludente que o golpe militar exerceu sobre a sociedade como um todo. A forma agressiva com que Wilson Mendes e tantos outros foram repelidos de sua cidadania pelos regimes militares chama-nos à consciência política de alertar a sociedade para que ela não seja novamente ameaçada pelas ideologias autoritárias. Essa consciência passa pela retomada da memória, tantas vezes relegada ao esquecimento, daqueles que foram fustigados pelas ferozes atrocidades cometidas contra a sociedade. Nessa linha de raciocínio, resta-nos indagar como teria sido a vida política de Wilson da Silva Mendes sem a ruptura profunda causada a partir do golpe de 1964. Portanto, a trajetória de Wilson Mendes é uma leitura do passado para entendimento do presente e construção do futuro que há de vir.